Salve, salve, pessoal! Direto da FDSM, projeto Redação Nota 1000 para ajudar você a ter sucesso no Enem e em todos os outros vestibulares que você vai enfrentar esse ano. Meu nome é Conte, sou professor aqui na FDSM. Repito, a gente está falando diretamente aqui da FDSM. Vou apresentar os dois professores que vão acompanhar, a professora e o professor que vão acompanhar o projeto. Eu vou estar com vocês sempre no projeto, vou explicar algumas regras rapidinho aqui. Professora Denise é a nossa fera da língua portuguesa, ela que vai cuidar da parte técnica com vocês, ela vai dar um oi aí para todo mundo. Boa tarde a todos. Você que tem interesse de receber algumas dicas que podem ajudá-lo na redação do Enem, então participe desse projeto. Tem muita novidade, muita coisa boa que poderá contribuir para o teu sucesso. Um abraço a todos e sejam bem-vindos ao projeto Redação Nota 1000. Pessoal, o professor Rafael Além, ele vai hoje conduzir a conversa com vocês sobre direitos humanos, vai dar um oi, depois eu explico os detalhes, a gente toca o barco para frente, porque aqui é pancadaria, aqui é para a gente ajudar vocês. Pessoal, você então que está interessado em ir bem na prova do Enem, de realizar o seu sonho, de conseguir ir atrás de tudo aquilo que você deseja, espere um pouquinho que nós vamos começar com tudo, falando tudo que você precisa para atingir o tão sonhado nota 1000 na redação do Enem. Então, vamos com tudo logo depois dos recados do professor Conte. Galera, então vamos lá, é rapidinho. Qualquer informação que vocês precisarem a respeito do projeto, fdsm.edu.br é o nosso site. 3449-8124 é o telefone fixo, que pode ser também o WhatsApp, se você não é do sul de Minas, 35-3449-8124. Eu quero agradecer. Tem uma estrutura enorme aqui na faculdade para fazer isso acontecer. Tá? Então, o pessoal da informática, não vou falar o nome de ninguém. Tem o pessoal da assessoria de comunicação, tem a galera da área de logística que arrumou a sala e preparou tudo aqui para a gente, tem o povo do comercial, tem muita gente envolvida para fazer isso acontecer. E eu vou falar um nome só, que é o do professor Luiz Otávio, que é representante da direção, que é membro da direção da FDSM, que está dando todo apoio, que está correndo atrás de todos os recursos que a gente precisa para fazer isso acontecer. Mas, principalmente, quero agradecer a vocês que estão mandando aí já boa tarde, oi, como vai, tudo bem, bacana. Deem feedback para a gente, eu vou estar ali no chat daqui a pouco com vocês, enquanto o Rafael está conversando. Deem feedback se som e imagem estão chegando bem aí para todo mundo. Então, no site, fdsm.edu.br, todas as informações. Sigam a FDSM, tá? O nosso Insta é @FDSM_oficial. Rafael vai colocar aqui daqui a pouco para vocês. E também, dúvida, qualquer comentário que você quiser mandar e tal, tem um e-mail específico do projeto. Redação, então, redacão, sem cedilhas, sem o tio, redacão, @fdsm.edu.br. Daqui a pouco eu ponho no chat lá o nosso e-mail específico para vocês. Nós vamos ter um monte de novidade ao longo do projeto. Nós vamos dizer onde que o material vai estar disponível, nós vamos deixar tudo por conta de vocês. Importante nesse momento é o seguinte, nós vamos ter um sorteio no final da nossa prosa de hoje, então lá no chat coloca, por favor, seu nome e seu e-mail. O sorteio vai ser feito através desses dados. Então entra no chat, quer participar do sorteio, nós vamos sortear aí para dar um gás para você poder estudar até o nosso próximo encontro. Lá no fim da prosa eu volto aqui para falar o nosso próximo encontro. Então coloca aí o seu nome e e-mail para participar do sorteio de um super açaí. Vamos sortear vários. Isso que eu ia te perguntar, Rafael. o pessoal sabe o que será sorteado hoje, Conte? É um super combo de açaí, tá? Porque aí turbina na hora de dar uma estudada para a redação nota 1000. Rafael, é contigo. Galera, estou por aí no chat, pode mandar. Eu vou acompanhar de vez em quando, vou entrar aqui. Valeu, Rafa. Abraço. Obrigado. Pessoal, então, embalados aí por essa ideia, vou tirar minha máscara agora, que já estamos com o distanciamento social adequado. Opa, fica um pouquinho melhor para falar com vocês. Então, vamos embalados por essa ideia de um açaí com muita energia, para que você possa se dedicar aos seus estudos, para que você atinja o seu sonho de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito eficiente. Então, fazer a prova
e concretizar o sonho. O passo é logo ali, a prova está chegando, então vamos com tudo, sem perder tempo com nada. A FDSM, com esse projeto de extensão, pretende ajudar você que deseja realizar qualquer curso, ingressar em qualquer faculdade, a ajudar a ir bem no Enem. Para isso, o curso de Direito pode te trazer informações fundamentais na hora da sua prova. É claro que eu gostaria de estar falando com vocês presencialmente, lotar o tribunal do júri aqui da faculdade, aquele calor humano, discutindo as questões do direito, mas vamos fazer por aqui, mantendo a segurança de todos, e eu prometo que assim que terminar a apresentação, mando por e-mail os slides, te conto o que é mais importante. Então, hoje você precisa apenas de um papel, de uma caneta e prestar muita atenção. E qualquer dúvida, é só mandar que o Conte está aqui do lado. Rafael, a galera tá mandando e-mail aqui de monte, show de bola. Manda mensagem que a gente vai matar no peito, responde tudo isso para vocês. E no finalzinho tem um vídeo que fala tudo sobre os direitos humanos. Então vem para cá, comigo. Primeira coisa que você tem que lembrar na sua prova, na sua redação, que você vai ter que fazer uma proposta de intervenção. Você vai ter que dar uma solução, propor alguma coisa. E algo é fundamental. Você não pode esquecer. Esqueça o rosto da sua mãe, esqueça o telefone do seu namorado, mas não se esqueça. Você não pode, não deve violar o que nós chamamos de direitos humanos. Uma proposta que viole essa ideia de direitos humanos tende a diminuir a sua nota. Então, se você imagina a nota 1000 e faz uma coisa dessa, a sua nota está perto do 0 e não do 1000. Então, como está perto da nota máxima? Lembrando que é fundamental que na sua proposta nenhuma forma de direitos humanos seja violada. Então, nós do direito, que os alunos estudam uma disciplina chamada Direitos Humanos, passamos 5 anos nos debruçando sobre isso, o que pode, o que não pode, estamos aqui para te ajudar. Então, a primeira coisa que você pode lembrar para a hora da sua prova, e eu queria estar de paletó para te mostrar uma coisa, que você guarda no bolso e leva para a hora da prova, é uma informação extra. É uma informação que você apresenta e que o seu colega não trouxe para a hora da prova. Parece fácil para quem está no curso de Direito, mas essa informação é muito restrita. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse é que todo o sistema normativo brasileiro é regulamentado pela Constituição Federal de 1988. Rafael, você já falou uma data? Já, eu já coloquei uma data aqui, 1988, dizendo que a Constituição brasileira é exatamente desta data. E por que eu digo isso para vocês? Porque a Constituição começa no primeiro artigo, e aí eu mostro para vocês nos slides aqui, a Constituição não perde tempo, ela já começa falando isso, que, está aqui junto comigo, Constituição Federal de 1988, começa falando que existe a proteção da dignidade da pessoa humana. Então, note, olha só, o texto mais importante, a parte mais relevante da Constituição, fala em proteção do quê? Da chamada dignidade da pessoa humana. E essa é a palavra que vai guiar toda a sua proposta de intervenção. Tudo aquilo que você precisa saber para acertar e tirar a nota máxima tem que estar preso e circular em torno dessa ideia. Então venha comigo. Quando você pensa em dignidade da pessoa humana, não existe nenhuma forma de distinção, não existe nenhuma forma de discriminação. Então pensa comigo. O que é uma proposta de intervenção elaborada de forma positiva, que não viola a dignidade da pessoa humana? E aí vai a pergunta: quem tem dignidade? Todos. Não existe dignidade da pessoa humana para A, dignidade da pessoa humana para B. Todos, pelo simples fato de existir, têm direito a ter direitos. Pelo simples fato de existir, a pessoa goza de dignidade. Então você vai lembrar o seguinte, que no artigo 1º, inciso 3º, lá no começo da Constituição Federal, nós já estamos falando do que é mais essencial, do que é mais importante, é que todos têm que possuir dignidade. Rafael, eu já entendi, você está falando assim, de uma maneira bem rápida, para que eu tenha muitas informações, sim, mas você já começa com essa ideia. Dignidade da pessoa humana impede qualquer tipo de discriminação.
Você não pode excluir, você não pode eliminar, você não pode fazer bullying, você não pode acabar com a liberdade de expressão, você não pode segregar, você não pode aumentar desigualdades, tudo em nome do quê? Da dignidade que a pessoa humana possui pelo simples fato de nascer. Todo mundo que faz o curso de Direito fica desenhando de vez em quando um triângulo, e a gente chama de um triângulo normativo. E nesse triângulo, a gente coloca a Constituição no topo. Por que a Constituição fica no topo deste triângulo normativo? Para mostrar que o que há de mais importante nas leis, normas, regulamentos, decretos, resoluções, é a própria Constituição. E note, se a Constituição é o que é de mais importante e está no topo, e ela começa falando sobre dignidade da pessoa humana, significa que você tem uma ordem para a sua prova. Jamais violar a ideia da dignidade da pessoa humana. Rafael, e se eu quiser falar isso na prova, como que eu coloco? Você traz essa informação de casa. Por isso você olha mais uma vez nos slides e você vai pensar o seguinte, olha só, acompanhe comigo. Você vai pensar o seguinte, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 1988, obriga que todas as pessoas tenham os seus direitos respeitados, pois é isso que significa a dignidade da pessoa humana. Rafael, mas me fala mais sobre isso. Falo e te conto coisas importantes. A dignidade da pessoa humana tem data de nascimento. Como assim? Se nós fizermos um corte, e isso te ajuda na prova de história, te ajuda na prova de redação, nós podemos lembrar uma data muito importante, que é a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial é marcada pelo desrespeito à dignidade da pessoa humana. Tem hora que você pode ser teórico, mas tem hora que basta que você sinta determinada situação. Se você pensar nessa imagem que eu vou colocar agora, que é a imagem do Holocausto, onde nós temos dezenas de corpos sendo descartados, é óbvio que numa foto como essa, não existe a ideia de dignidade da pessoa humana. Então, ó, eu vou sair do slide e você vai prestar atenção aqui comigo. Data importante, Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial. Você vai lembrar que o que marca para o direito a Segunda Guerra Mundial é que nós esquecemos da ideia de dignidade. Então, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até a confecção da Constituição de 1988, nós temos um caminho de formação dos direitos humanos. E esse caminho você tem que entender como a evolução histórica dos direitos humanos. Quais são as datas importantes que você pode e deve levar para a sua prova? Olha o ano como é importante, 1945. Na hora que você fala de 1945, um alerta tem que vir na sua cabeça, porque é aqui que nós temos a formação da Organização das Nações Unidas. Note bem, a ONU é formada logo no final da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, eu tive a oportunidade de visitar diversos campos de concentração. Em Auschwitz, que é o campo de concentração mais pesado, ainda tudo está lá como era. E se você tiver a possibilidade de visitar, você vai perceber que na pedra que cercava a câmara de gás, e aí está uma maldade muito grande, porque a pessoa trabalhava até não aguentar mais trabalhar. E nesse momento ela era descartada e substituída por um novo trabalhador. Então a ideia de dignidade serve para proteger quem? Todos. Mas note a sacanagem. A pessoa que vai para a câmara de gás acha que vai tomar um banho. Só que ao invés de sair água, sai um gás letal. E determinadas pessoas vão observando os seus colegas caindo. E o que você percebe em Auschwitz, que é chocante, que existe pedaço de unha cravado na pedra. Pessoal, conversa comigo. Quando você tem uma pelinha na unha saindo, dói, a unha encrava um pouquinho, você reclama, fala, nossa, aqui está doendo demais. Imagine a dor, o sofrimento e a angústia de alguém observar todos os seus colegas, muitas vezes parentes, caindo ao chão, e você tentando buscar o ar mais puro,
crava a unha em uma pedra. Então, este é o desespero, essa é a ideia que eu quero que você pense num aspecto histórico, que nós não podemos mais repetir os erros cometidos na Segunda Guerra Mundial. Rafael, Fala. a Ana Keila está perguntando aqui, você tem alguma dica de um filme a respeito disso que você está falando? Nossa, existem diversos Ana filmes. Keila, Ana valeu. Keila, diversos filmes para retratar todos os horrores da Segunda Guerra Mundial. O Menino de Pijama, A Lista de Schindler. Existem, assim, diversos filmes, e são filmes tristes. E sabe por que o filme é triste? Porque viola a ideia da dignidade da pessoa humana. Sempre que a dignidade da pessoa humana é violada, você sente, fala, isso não está certo. Por isso que você, na hora da sua prova, pode ter uma intuição do que você está pensando de proposta de intervenção. Se causa um certo asco, uma certa indignação, aquilo não é um bom caminho. Porque indiretamente você está violando a dignidade da pessoa humana. Então, Ana Keila, acompanha comigo. Você vai acompanhar com os filmes, você vai acompanhar com as séries, todos os horrores da Segunda Guerra Mundial. Vai perceber esse tratamento desumanizado, sem dignidade, e a humanidade para conversar. Depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas falam assim, não dá mais para continuar dessa forma. E as pessoas se reúnem para discutir isso na ONU. E a ONU, que é de 1945, e isso é importante para a sua prova, você lembrar de datas, porque são essas informações extras que você coloca dentro de toda a sua prova, faz com que a sua redação saia daquele potinho, das redações normais, das notas medianas, e entre no bolo das redações nota 1000. Porque preste atenção numa coisa, quem está corrigindo a prova de redação precisa passar por um processo de encantamento. E o que mais encanta um corretor da prova de redação do Enem são os argumentos que você traz. É você mostrar que você tem bagagem, que você tem condição de ingressar numa universidade. Então pense comigo, se você levar uma informação como a que nós estamos passando na tarde de hoje, você faz com que a sua prova brilhe. Note que são muitas e muitas provas para uma mesma pessoa corrigir. E de vez em quando, ela está cansada de corrigir tanta prova, vem uma prova que se destaca. Eu falo com os alunos, essa prova está brilhando. E ela pode brilhar porque o português utilizado foi muito bom. Ela pode brilhar porque o argumento trazido no texto é excelente. E eu quero te ajudar nesse ponto. Se você levar uma informação, como o começo da Constituição trabalha com dignidade da pessoa humana, ou que os horrores da Segunda Guerra Mundial culminaram com a formação da Organização das Nações Unidas, e mais, em 1948, colocar mais uma data para você levar para a sua prova, 1948, nós temos a formação do principal texto internacional, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, olha só, eu vou colocar resumido aqui, você anota comigo. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, uma declaração que é universal. Uma declaração que vale para onde? Para todos os lugares. E que vale para quem? Para todos. Então, note bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 já determina a preservação, tutela, resguardo daquela ideia que inicia a nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Então, é influência, sim, do principal texto normativo da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que na Constituição, olha o tempo, de 1988, o primeiro passo é falar em dignidade da pessoa humana. E quando a gente começa por onde? Por aquilo que é de mais importante. Então, por isso que todas as formas de intervenção que você possa propor na sua redação, jamais você pode pensar em alguma que viole essa ideia de dignidade. Pessoal, recapitulando, para você levar para a sua prova, vou tirar o slide, vou ficar grandão aqui na tela, para você prestar atenção em mim. Nosso papo é direto. Olha só, importante lembrar que em 1948, a ONU vai editar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então aqui nós temos um marco,
uma certidão de nascimento de uma ideia que vai ser reafirmada em 1988 na Constituição Federal Brasileira. O texto de maior importância, que é da Constituição Federal de 1988, vai iniciar falando sobre dignidade. Rafael, vem cá. Então você está querendo dizer o que com tudo isso, vocês do direito? Eu estou querendo te dizer que não é admitido no Estado brasileiro nada, nenhuma proposta que atente contra a dignidade de qualquer indivíduo. Se você parar para pensar e tiver curiosidade e folhear a Constituição Federal, você vai perceber que o artigo 5º, Rafael, como é que escreve o artigo 5º da Constituição Federal de 88, é o maior artigo da Constituição. E por que isso, Rafael? Porque ali estão os direitos e garantias fundamentais, como liberdade, como igualdade e uma série de outros direitos que, em virtude da dignidade da pessoa humana, devem ser protegidos. Acompanhe comigo no slide, só para você entender a seguinte situação. Olha só, acompanhe comigo. Se por acaso aparecer um tema que fala sobre a superlotação dos presídios, o seu argumento já está pronto. Tentando proteger a dignidade da pessoa humana, mesmo para a pessoa que cometeu um crime, ela tem direito a ter direitos. Então, a pessoa que comete um crime deve responder por esse crime, mas não é de qualquer forma. Se eu te mostro uma foto como essa... Rafael, manda um salve aí para o Darius, que está acompanhando a gente firme aqui, já mandou várias informações, pediu um salve. Darius, manda um salve para ele aí. Salve para você. Para quem mais está aí ao vivo O com a gente? Gabriel colocou aqui o artigo 1º da Declaração Universal dos Gabriel, Direitos eu não Humanos. estou conseguindo ver o chat, o Conte está me contando aqui. Obrigado por colocar o artigo 1º da Constituição. Não, dica de filme, muitas, nós vamos colocar no final aqui no material Eu quando também disponibilizar. para dar tá? uma série de livros e filmes que podem relatar tudo isso que E eu tô olha, a falando pra galera vocês. acompanhando firme aqui, avisando que tá sem som, que melhorou, que piorou, e Pessoal, que tá se bacana. tiver sem som, grita, hein? Top, não, top. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas a gente vai aqui, ó. Beatriz, Rafael é muito bom, já tive aulas experimentais com ele. A Ana tá mandando um oi para você. O seu xará aqui mandando um nu. E aí, segue daí, amigo. Pessoal, então volta, concentra, dá uma olhada na fotinha. Intuitivo. Um local como esse fere de forma cabal a ideia da dignidade da pessoa humana. Um presídio dessa forma não combina com o que a Constituição determina. Um presídio como esse atenta contra a Constituição Federal. Então, você não poderia ter um tipo de argumento que diz assim, para reduzir o custo do Estado brasileiro, nós devemos diminuir o número de presídios, e todas aquelas pessoas que estão respondendo por crime devem ficar num lugar apertado. Não dá, porque quando você fala em dignidade da pessoa humana, eu não disse que é dignidade para quem cometeu crime e para quem não cometeu crime. A dignidade serve para quem? Para todos. Tanto para aquele que cometeu um delito, quanto para aquele que é policial, quanto para aquele que é professor, quanto para aquele que é médico e assim por diante. Todas as pessoas gozam da ideia de ser tratado com o mínimo de dignidade. Por isso que uma ideia como a do Holocausto seria proibida, Conte. Não dá para tratar as pessoas como objeto. Objeto a gente amassa. Eu ia até amassar o copo de água aqui, mas ele está cheio. Eu ia te mostrar o seguinte, você amassa e joga fora, mas com pessoas não pode fazer dessa forma. O Matheus Maciel está perguntando aqui se vai distribuir os slides. Vai sim, o Ronaldo pediu mais um salve. Salve para quem? Para o Ronaldo. Ronaldo, um abraço, salve para você, tamo junto aqui. Sofia, top demais. Sofia, a Raíssa mandou aliás, um super salve. Aliás, O Mundo de Sofia é um dos melhores livros que a gente pode ter contato, um nome maravilhoso, Sofia. E Sofia, aproveitando tudo que você está colocando aí, dá uma olhada numa foto como essa. Pessoas morrendo por inanição. O que é uma pessoa morrer por inanição? Morrer de fome. Então, uma foto como essa tem que te causar uma angústia, uma repulsa. E, por óbvio, uma situação como essa, um Estado que permite uma situação como essa, viola
o que há de mais importante, que é a dignidade da pessoa humana. Abaixo da dignidade da pessoa humana não existe vida. Por isso que a gente não pode, em momento algum, defender um argumento, uma proposta de intervenção que viole essa ideia. Rafael, o Arthur Faria perguntou, e o Tribunal de Haia, para que serve? E a Mariane já respondeu aqui, ó. Peraí, o pessoal vai roubar minha profissão assim. O Tribunal de funciona? Haia julga crimes internacionais que ferem os direitos humanos. Exatamente. Pessoal, nós temos todo um sistema de proteção dos direitos humanos. Existe tanto um sistema interno, que é o sistema judiciário brasileiro, existe um sistema regional, que tem como principal texto o Pacto de São José da Costa Rica, e ainda nós temos o sistema internacional, que tem o principal texto aqui, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas mais do que pensar nessa matéria típica do direito, o que você pode levar para a sua prova é que todos esses assuntos que podem cair na sua redação, você consegue uma saída, um belo caminho pela ideia de dignidade. Então, recapitule aqui comigo com as imagens. Não dá para defender que qualquer pessoa possa ser descartada. Não dá para imaginar que qualquer pessoa possa ser eliminada. Não dá para pensar que qualquer pessoa no Estado brasileiro possa morrer de inanição, morrer de fome, e nós temos que garantir ideias como liberdade de expressão, nós temos que garantir ideias de que ninguém no Estado brasileiro poderá ser privado do seu direito de se manifestar, e todos esses assuntos aparecem todos os dias na mídia. Quem escolhe o tema da redação também é bombardeado por essas informações. Por isso que seu professor de redação na sua escola está dizendo: acompanhe os jornais, façam a leitura, se aprofunde nos temas polêmicos. E aí eu trouxe mais um exemplo que é pesadíssimo, que é o caso da mutilação feminina. Isso é um grande exemplo de algo que viola a dignidade. Alguns diriam, mas é a cultura. Mas mesmo a cultura de determinado povo não pode ser utilizado como desculpa para atacar o indivíduo. Então, mutilação feminina toca no tema? Toca no tema. E aí tem uma série de imagens pesadíssimas. A gente pode lembrar que qualquer forma de ditadura ataca a dignidade, pois como que você vive num estado onde você não tem a liberdade? Como falar em dignidade de qualquer indivíduo se alguns têm a obrigação de se calar? Então, tortura, esquece, não tem jeito, não tem possibilidade. E o que você pode tirar de todos esses temas polêmicos, como, por exemplo, democracia, como, por exemplo, a música do Chico Buarque, que foi censurada, que tem o nome de Cálice, que foi vetado? O que você pode tirar dos comentários que fizeram quando a Maju apresentou pela primeira vez o Jornal Nacional? Chega a ser repugnante os comentários da postagem. Eu trago alguns exemplos aqui, está bem pequenininho, e eu fiz isso de propósito, de tão repugnante que esses comentários são, pois são comentários racistas, são comentários que atrapalham e atingem a dignidade humana. Então, se nós quisermos construir um futuro melhor, passa pela proteção da dignidade da pessoa humana. Por isso que a redação valoriza quem está pleiteando uma vaga no ensino superior, que traz isso para a prova. Então, a nota máxima, a nota 1000, exige que você escreva bem, que você tenha uma bela forma, mas que você tenha conteúdo, que você seja o elemento capaz de alterar a nossa realidade. Que por mais que nós venhamos na faculdade de Direito e explicamos em todas as matérias que a dignidade é importante, nós precisamos que isso seja levado para o dia a dia. As palavras numa folha de papel podem ser de qualquer forma. O interessante agora é como podemos mudar ou como devemos mudar a realidade. Por isso que a sua proposta de intervenção não precisa necessariamente cobrando algo do Estado. Rafael, aqui, ó, o João perguntou o seguinte, todo mundo já está comentando. Qualquer proposta de intervenção que refira essa violência fere os direitos humanos? Pergunta boa. Olha só, toda forma de violência, nós temos que fazer uma ressalva, mas formas de violência contra um grupo, por ideologia, por visão religiosa, por estilo de vida,
Aí sim. Mas, por exemplo, se eu estou aqui com uma bomba e vou explodir tudo, óbvio que existe a possibilidade de uma forma violenta de invadir nessa sala e me render. O problema, e aqui, quem que tinha feito a pergunta, Conte? João, o problema é a gente pensar numa violência sistêmica. Olha só, o cliente da violência no Brasil normalmente é o mesmo. Pessoas que têm condição social menor sofrem mais com violência policial do que outras. Então, se você pensar que existe um tratamento desigual sem motivo para isso, viola a própria ideia de Ô, Rafael, dignidade. deixa eu apimentar aí, ó. O Manda Leonardo ver. mandou o seguinte: mesmo a violência por parte do Estado, monopólio da violência legítima? Então, é aí que eu estava explicando. A violência para perseguir questões religiosas, para perseguir estilo de vida, para determinar um poder absoluto do Estado, sem chance nenhuma. Agora, a violência, que é o monopólio, o ius puniendi, o direito de punir do Estado, ele serve até para garantir a própria sociedade. Exemplo clássico disso é: podemos utilizar da violência se alguém estiver com uma arma, por exemplo, apontada para o professor Conte. A legítima defesa é algo que pode existir e assim por diante. Então, quando falar em violência, tome cuidado apenas para não excluir determinada pessoa, justificar a violência contra o outro e não justificar a violência para todos. Então, pense o seguinte: eu posso ter uma norma que diz quem comete o crime de homicídio será preso ou vai receber essa violência estatal de perder a sua liberdade. Mas essa norma tem que valer para todos. Imagine se dissesse que uma norma vale apenas para quem não tem curso superior. Não faz muito sentido se todos estão submetidos à mesma Constituição, ao mesmo Estado e à mesma norma. Conte, manda ver. Rafael, rápido aí, ó. O Ronaldo quer saber se a China é uma ditadura. Então, olha só, é muito complexo a gente fazer uma análise de estados fora do Estado brasileiro. Mas o que caracteriza uma ditadura? A não alteração do poder, a supressão de direitos fundamentais e o não respeito à dignidade da pessoa humana. Então, você pode se fazer a pergunta: tudo que você quiser, você faz na China? Acho que não. Então, a resposta fica clara para isso. A China pode ser considerada uma ditadura. Você tem que lembrar que o conceito de ditadura é algo que pode ser tanto uma ditadura de esquerda, tanto uma ditadura de direita, mas não é essa a discussão. O ditadura é a privação dos direitos fundamentais, ditadura é uma visão totalitária do Estado que não respeita a ideia de dignidade. Por isso que o sonho da ONU é uma dignidade para quem? Para todos. Então, todos os temas polêmicos que já caíram em provas de redação do Enem, nós podemos associar de uma maneira direta ou, no mínimo, indireta com a questão da dignidade da pessoa humana. Então, ao invés de você ficar tentando decorar argumentos para determinado assunto, que é uma questão de sorte, né? Tem gente que fala assim, vai cair, e de vez em quando a gente acerta aqui. Teve anos que a gente acertou assim, brincou com um tema, caiu esse tema. O pessoal, nossa, vocês viram a prova antes. Não é isso. Claro que a gente vai tentar cercar os assuntos mais importantes, mas a ideia é que, independente do tema que apareça no dia da redação, você esteja preparado para escrever com habilidade. E Conte, eu peço só um minuto antes de passar o vídeo para te contar aquela historinha. Imagine a pessoa que vai fazer a prova de redação e sabe que pode cair dois temas. Ou cai elefante ou cai minhoca. E a pessoa só estudou minhoca. E no dia da prova caiu o elefante. E ela vira e fala assim, olha, o elefante é um animal muito grande que tem um rabo que parece uma minhoca. E por falar em minhoca, fala tudo. Não adianta. Então, o problema de decorar argumentos para uma prova é que você fica viciado. E caso apareça outro tema, ou mesmo o tema que você decorou sob uma outra perspectiva, você é induzido a reproduzir tudo aquilo que decorou. Então, a grande dica é você pensar o tema, é você problematizar o que aparece para você. Utilize os textos de apoio, traga informações extras para a sua redação, que isso te diferencia em relação ao outro. A sua prova sai daquele potinho das provas normais e vai para o pote das provas com notas maiores, e você, dessa forma, consegue encantar o examinador. E aí você vai lembrar de mim.
todos esses temas polêmicos têm em comum o quê? A ideia da dignidade. Rafael, mas é com pouca coisa do direito? Sim, é com pouca coisa, mas é uma ideia de fundo. É como se você estivesse construindo uma casa e pensando na sua estrutura. Falar em dignidade da pessoa humana é algo que você pode trazer e enfrentar em todos esses temas que eu fui trazendo aqui nos slides para vocês. Todos. Desde questão do discurso de ódio, liberdade de expressão, possibilidade de diálogo com as outras pessoas, e eu mando esse material para vocês. E só note o seguinte, antes de eu abrir o vídeo, Conte, tem mais alguma pergunta aí? Opa! Olha, vai sentindo a ideia da dignidade. Tem dois comentários interessantes aqui, do Luiz Fernando de Souza, falando da deputada Flor de Lis, que ela cometeu um homicídio, e ela sendo deputada já está livre nesse ponto, porque ela tem um cargo político. Olha só, essa questão dos deputados é uma matéria muito legal no curso de Direito. Não é que o deputado, o ministro, o governador, presidente vão cometer crimes e eles não respondem por eles. É que existe uma máxima no direito que ninguém é condenado até o trânsito em julgado. E em nome do cargo democrático, da função que essas pessoas exercem, nós preferimos dizer assim, olha, até que tenha sentença final, ele pode responder em liberdade. E você pode ter certeza, e acompanhe no caso da Flor de Lis, que a Assembleia, a Câmara dos Deputados Federal, vai analisar se mantém ela com as prerrogativas de deputado ou se tira as prerrogativas de deputado. Mas note sempre, prerrogativa não é privilégio. Ela está recebendo essas prerrogativas para defender a ideia de democracia. Aliás, dá para pensar em dignidade da pessoa humana aqui. Se você me disser que alguém tem privilégio, acabou. Você feriu a ideia de dignidade, igual dignidade para todos. Mas agora, se eu falar que determinado cargo possui essa prerrogativa, eu estou protegendo um interesse maior, como, por exemplo, a democracia. Então, entenda uma coisa. Privilégio é da pessoa. Prerrogativa é do cargo. Qualquer pessoa que for deputado tem essa prerrogativa. Não é porque é a Flor de Lis. Então, entenda isso. Ela pode ser processada e ela será processada. Ela pode perder o cargo dela. Ela pode ser retirada dessa imunidade que tem de não ser presa antes do final do processo. Mas uma coisa eu te garanto. Se vale a ideia da dignidade da pessoa humana e todos estão submetidos à Constituição, quando terminar o processo dela, ela será condenada e ela se cumprirá esta pena privativa de liberdade. Quando eu falo pena de privativa de liberdade, é pena de prisão. Tá bem? Mas quem está fazendo esse tipo de pergunta, Conte, já é uma indicação boa que vai vir para o curso de Direito. Porque é isso que nós analisamos aqui o tempo todo. Se você gosta dessa área, nossa, portas abertas da FDSM para você. Rafael, só para encerrar antes do seu vídeo aí, né? Opa. O Ian mandou um comentário aqui sobre as questões financeiras, né? Quando um pobre rouba R$100, vai para a prisão. Com 200... Mas aí que tá, nós temos que construir um Estado mais igualitário. Nós temos que acabar com essa ideia de que o rigor, o punitivismo, é só para aquele que comete crime pequenininho. Porque quem mais atrapalha o Estado brasileiro é quem comete o crime grande. O crime que atenta contra o interesse de todo mundo de uma vez. E você vai aprender aqui, e inclusive comigo, na faculdade, que existe, Conte, o princípio da bagatela, ou o princípio da insignificância. Quando alguém, por exemplo, pega alguma coisa para comer, porque está morrendo de fome, você vai ver que o direito determina que esta pessoa não seja punida. Bom, para mostrar que você tem cultura, para mostrar que você tem conhecimento, eu vou te chamar para assistir comigo um vídeo curto, e eu faço um comentário de 1 minuto depois desse vídeo e encerro a minha apresentação. Mas você tem que prestar atenção no que no vídeo? Na evolução histórica dos direitos humanos. E no final eu vou te perguntar, o que adianta uma norma, uma lei, uma regra escrita, se isso não muda a nossa realidade? Então, ó, presta atenção aqui no vídeo comigo, super curto, vale a pena. Nós já vamos pensar efetivamente no nosso açaí, não é, Conte? Nós já estamos pensando aqui
Eu estou adicionando um novo vídeo aqui para vocês. Vamos fazer um mega sorteio, está chegando a hora. Mas mais importante do que isso é pensarmos efetivamente, e está chegando aqui, pode deixar, cadê você? Está chegando aqui o nosso super vídeo, colar. Vai, só um segundo. E manda ver. E você vai ter que prestar atenção no seguinte, nas datas. Acompanhe comigo então, ó, play vídeo, estou saindo de cena. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Human rights is, I don't. geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. This is a normal, human, The rights that humans have? that's a very large debate. Mennesker kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. I guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in the Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, well, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded, but the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi,
And in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. And all told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. 90 million people died. And never had the world been more desperate for change. Had human rights been so terrifyingly close to extinction. Banded together and formed the United Nations for change. Their basic purpose was the countries of Earth banded together, faith in formed the United Nations in the dignity and worth of the human person. To reaffirm faith in fundamental human rights in the dignity and worth of the human person. The natural laws of Rome. But what were human rights? Everyone were they the proclamations of Cyrus, idea of what the natural laws of Rome should be. The declarations of France. But under the supervision everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. That applied to absolutely But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely the French concept of natural rights, the Universal Declaration of Human Rights. So, in summary, the French concept of natural rights had finally become until one of those guys decided, hey, so in summary, should have some rights too. At first, only a few lucky people had any rights. Until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too. Which was great, everyone finally agreed not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. If people and they all lived happily ever after. Food and shelter, why are 16,000 for one little problem. Starvation every day? If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? In prison for speaking their 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. Have the force of law. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. Still a little more. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still a little more than words on a page. So the question is, who will make those words when Dr. King marched for racial equality? He was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. In the 1990s, his country but still, he marched. To abolish such discrimination. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. Poverty and discrimination. But still, he fought. Not giants or superheroes. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. Teachers. They're people. Free-thinking individuals who refuse to be silent. Mothers. Fathers, who realize that human rights are not a history lesson. Free-thinking individuals who refuse to be silent. They're not speeches who realize that human rights are not a history lesson. They are the choices they're not words on a page. Every day as human they're not speeches or commercials or PR campaigns. We all share. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity, without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Pessoal,
Podemos ir terminando aqui, depois de um vídeo desse emocionante. E muita gente chora ao ver esse vídeo, e toda vez que eu vejo, fico emocionado. Você sentiu o que é a dignidade da pessoa humana, o que são os direitos humanos, e o que você não deve fazer na sua proposta de intervenção. Para finalizar, a grande dica para a sua prova é você lembrar que toda proposta de intervenção não pode ser um argumento fake news, não pode ser algo retórico, não pode ser mera palavra, não pode ser algo que soe bonito, mas efetivamente não mude nada da realidade. Então, da mesma forma que termina o vídeo dizendo que não adianta estar escrito o que são os direitos humanos, nós precisamos concretizar esses direitos. E você, através da sua proposta de intervenção, pode propor verdadeiras alterações no seu bairro, na sua comunidade. São atitudes simples que podem transformar o mundo de uma maneira significativa. Então, olha, fico aqui na torcida para que vocês... Rafael, arrebentem o na povo prova. adorou o vídeo e fez comentários como o seu aí. Chorei, me emocionei, show de bola. Já coloquei a dica aqui de onde encontrar o vídeo. Show, moçada. Pessoal, Chegando o sorteio aí, hein? e eu estou encerrando só por causa do tempo. Vou chamar o sorteio, mas vou estar aqui disponível para a gente continuar esse bate-papo, tirar dúvida, responder todo mundo que está no chat. Então, ó, um abraço para todos, fiquem com Deus, muita sorte na sua preparação para o Enem e vamos lá, arrebentar nessa redação. Muita coisa boa está aqui presente na FDCM para vocês. Não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, o @FDCM_oficial, que muitas notícias, dicas, eventos que serão realizados para vocês serão postados. Então, ó, acompanha a gente e vamos juntos nessa caminhada. Até mais, pessoal. E dia 16, todos presentes, vamos começar a trabalhar com redação. Tudo que o professor Rafael falou será trabalhado no decorrer de todo o texto, principalmente no parágrafo conclusivo, quando vocês forem apresentar as propostas de intervenção. Ok? Então, um abraço a todos e até dia 16. Só um detalhe. E aí, professora Denise, você está aqui de testemunha, onde os alunos vão aprender que vírgula não deve ser colocado como saleiro. Porque acontece na prova, a pessoa escreve o texto, depois pega um saleiro de vírgula e fica salpicando no texto. E a professora Denise aqui vai te dar todas as dicas para que seu texto, ó, fique retilíneo, perfeito. Conto com você, Denise, tenho certeza que o pessoal vai adorar e mandar super bem. Até dia 16. Agora eu vou passar para o Conte, que é o melhor momento da festa aqui. Galera, agora eu vou ficar aqui, o Rafa pôs a máscara, eu posso tirar rapidinho. Só um depoimento, tá? Eu estava ali no chat falando com vocês, né? Escrevendo, interagindo ali com vocês, de boa. A Denise estava do meu lado corrigindo, tomei uns 3 ou 4 puxões de orelha só de responder. Eu já pedi para instalar no meu computador só emoji para responder para vocês agora. Não vou escrever mais nada perto dela, sem chance. Tô perdido. Moçada, vamos aí, ó. Os nomes que eu disser aqui ganharam o nosso super açaí para turbinar os estudos aí. Então, vocês vão ligar no 3449, Rafael está me ajudando aqui, 8122, 3449, 8122, e vão combinar para vir aqui na faculdade, retirar o seu cupom de açaí, segunda a sexta, das 8 às 11h30 e das 13 às 18. Então, vamos lá. Raíssa Dallagnolo. Se eu acertei, põe um joinha para mim lá no chat, tá? Raíssa Dallagnolo. Maria Clara Reide Faria. Maria Clara Reide Faria. Vou treinando aqui que nem eu faço na colação de grau, quando eu chamo o nome do povo para receber diploma. Ana Keila Bertolassini. Ficou bacana assim, Rafael? Então vamos lá. Ana Keila Bertolassini, você ganhou um açaí. Vamos em frente. Ian Luiz Oppenheimer. Treinei muito para falar seu nome, Ian.
Então vamos lá de novo. Ian Luiz Oppenheimer. O Rafael sabe falar alemão. Né? Devia ter deixado para ele. Gabriel Vitor Navarrete. Gabriel Vitor Navarrete. Esse povo aí ganhou um super açaí da FDSM 3449-8122. Vocês liguem lá, combinem para vir retirar o kit do açaí aqui com a gente. O número é aqui da faculdade, do setor de assessoria de comunicação da FDSM. Vocês podem ligar, vocês vão falar com a equipe lá da assessoria de comunicação, não vou dizer o nome, porque todo mundo que atender lá está sabendo de tudo e vai combinar direitinho com vocês. Não se preocupe se você não é de Pouso Alegre, já tem um esquema marcado, montado, preparado, tudo certinho, só não esqueça de ligar e dizer para vocês como é que funciona. Tá aqui, ó, galera. Super Açaí, parceria FDSM, compra um açaí e no dia 16 você pega ele para acompanhar a nossa segunda live aqui, Projeto Redação Nota 1000. Galera, semana que vem, quarta-feira, no mesmo horário, no Instagram da faculdade, @FDSM_oficial, nós vamos ter uma conversa sobre carreiras jurídicas. Então, a partir de hoje funciona assim, uma semana, redação nota 1000. Na semana seguinte, quarta-feira, 16 horas, carreiras jurídicas. E vem um monte de novidade aí para ajudar vocês nesse momento. Quero agradecer demais o Rafael, a Denise, toda a equipe que eu tinha falado no começo, mas principalmente todos vocês que estão acompanhando aí com a gente. Eu vou encerrar aqui oficialmente. Quem quiser continuar, o Rafael vai responder as dúvidas que foram enviadas. Então a gente vai manter aí mais 5 minutos para o Rafa assumir aqui e mandar bala nas perguntas que chegaram pelo chat. Beleza, Rafa? Galera, valeu. O Rafa, depois de responder as perguntas, encerra. Tamo junto. fdsm.edu.br é o nosso site. Super abraço para vocês. Valeu. Pessoal, estou de volta aqui, tirando a máscara, mantendo sempre a ideia do distanciamento social tão importante e necessário nesse momento de pandemia. Eu estava aqui, enquanto o Conte passava todas essas informações para vocês, dando uma olhada no chat, vi diversas perguntas ali, e vou tentar responder algumas. Mas, caso tenha dúvida, pode mandar novamente, eu estou aqui esperando. O Conte vai lendo e eu vou respondendo. E não se esqueça do nosso e-mail, né? Que é a redação, Conte, como ficou? Ó, peraí. Redação, então redacão, sem cedilhas, sem tio, redacão, @fdsm.edu.br. Redação, @fdsm.edu.br, nosso e-mail, onde você pode solicitar o material, mandar outras dúvidas, sugestões de temas, e tudo isso a gente está aqui fazendo para te ajudar nesse seu objetivo maior de ir bem na prova do Enem e atingir a tão sonhada nota 1000. O pessoal perguntou assim, como levar os direitos humanos para quem tem pouco acesso? E aí a gente vai com uma ideia muito interessante. Imagine uma proposta de intervenção que estabeleça, por exemplo, uma educação comunitária, como a ideia de um cursinho popular, ou de uma proposta de ampliação de uma rede pública de ensino fundamental, e assim por diante. Então, note que existem diversas propostas, diversos caminhos para a gente atingir essa meta, que é a efetivação dos direitos fundamentais. Conte, quem mais fez pergunta aí? Tem mais pergunta da Raíssa? Qual que era a pergunta da Raíssa? Eu acho que ela me perguntou sobre a sanidade mental e os direitos humanos, não é? Raíssa, e tem um detalhe muito legal sobre esse tema, que foi proibido no Brasil, aquelas famosas casas que eram depósitos das pessoas chamadas loucas. Então, até mesmo a pessoa que tem um déficit, que é um portador de uma necessidade especial, ela não pode ser descartada. Lembre-se sempre da ideia, dignidade é para quem? Para todos.
Não importa se a pessoa tem a saúde mental completa ou não, ela também tem o direito a um tratamento com dignidade por todos e por parte do Estado. Essa é uma ideia fundamental que eu acho, Conte, que acaba que a gente faz um resumo de tudo aquilo que foi dito. Tem mais alguma pergunta aí para a gente encerrar? O Gabriel perguntou assim, na proposta de intervenção, é determinante citar os ministérios? Olha, Gabriel, é uma possibilidade e não uma obrigação. Muitas das propostas de intervenção não devem passar por uma exigência do Estado, porque senão a gente cai no risco de ficar num argumento muito simples. Fala para o Estado fazer, pede para a administração pública fazer de outro jeito, o Estado tem que mudar. Mas eu volto com a pergunta, mas o que você pode fazer no seu microcosmos, com os seus amigos, dentro da sua realidade? Então, respondendo à pergunta, não é obrigatório que cite esses ministérios. Mais alguma? O Wesley Ribeiro está perguntando aqui. Qual é a pergunta? Quando o próprio Estado fere a Constituição de 88. E é para isso que nós aqui do direito estamos aqui. Existem diversos mecanismos estatais de controle, como é feito pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal, pelas defensorias públicas e, digo mais, pelos remédios previstos na própria Constituição. Somado a tudo isso que existe dentro do nosso Estado, nós também temos o controle e a fiscalização de órgãos internacionais. O Brasil, por exemplo, se submete ao Tribunal Penal Internacional. Então imagine que o próprio Estado cometa um ato de genocídio. É possível que depois essa pessoa que determinou tudo isso responda fora do Brasil no TPI, no Tribunal Penal Internacional. Mais alguma para a gente fechar, Conte? Arthur, um salve para você, um abraço, continue acompanhando aqui, que a gente vai tratar de muito tema importante, de muita coisa boa para a sua prova. Nossa, um beijo para a Priscila, um beijo para a Adriana, são pessoas incríveis, e só de saber que você tem contato com pessoas tão maravilhosas, já fico tranquilo que você está no caminho certo. Um abraço para você e um abraço para todos aqueles que estão preocupados com o seu futuro. Minha eterna admiração, porque num momento como esse, você poderia estar fazendo diversas outras coisas. E me emociona ao ver, Conte, a dedicação das pessoas que retiraram um tempinho durante a sua tarde para se preocupar com o seu futuro. Então fica aqui todo o meu desejo de sucesso para vocês. Um beijo para todos, espero por vocês. O pessoal que ganhou o açaí está agradecendo aqui, eu também queria ter ganhado um açaí. Tem mais sorteio? Isso que eu ia perguntar. Tem mais sorteio nas próximas lives? Ô, Conte, eu também quero um. Eu sou viciado em açaí. Olha, o açaí ajuda nos estudos, hein? Então, quem não ganhou, tem muita chance de ganhar. E quem ganhou, parabéns. E eu acho que no final das contas, todos estamos ganhando, porque o nosso objetivo aqui é ir bem na prova do Enem. Está aqui, o projeto Redação Nota 1000, talvez um dos maiores projetos de inserção social que uma faculdade realizou e vem realizando. Então, parabéns, FDSM, e parabéns para vocês. Beatriz, um beijo para você. Eu falei Raíssa, mas Raíssa já tinha participado. Beatriz, muito obrigado pela presença de vocês. Um beijão para todas. Tem mais, Conte? Então, vai lá. Quero mandar um abraço para encerrar aqui. Já respondi essa da Beatriz, etc. Também já respondi essa. Faz o seguinte. Poxa, tem coisa mais importante do que a dignidade da pessoa humana nessa situação? A hora que a gente vai trabalhar com... Que ganhou o açaí, ainda faz uma pergunta dessa. E uma bela pergunta. E, aliás, um tema que é possível que caia na prova. Na hora que você fala de material genético, de engenharia genética, de melhoramento genético, uma série de implicações pode ocorrer. Por enquanto, a legislação diz que nós não podemos selecionar ninguém pelo material genético.
E você aprendeu em biologia. Nós somos compostos pelos nossos genes, mas também o que acontece no fenótipo, no dia a dia, é determinante. Então não dá para identificar como se alguém tivesse um gene do delito ou um gene do trabalho, seja melhor ou pior que outra pessoa, porque assim nós estaríamos criando um tratamento desigual que fere a ideia de dignidade. Pergunta boa, bom tema para treinar para redação. Manda ver as duas últimas perguntas. Matheus Maciel. O monopólio por parte do Estado, no seguinte sentido, tem monopólio por parte do Estado que é bom, porque gera a inclusão de todos. Imagine algo que é muito caro para ser explorado. E somente o professor Conte teria condição econômica de explorar. Então, o Estado, de vez em quando, assume o monopólio dessa atividade para viabilizar que todos os cidadãos possam ter acesso àquele determinado serviço. Mas também, e talvez seja esse o sentido da sua pergunta, quer ver o lado contrário. É que quando o Estado monopoliza algo e atrapalha os próprios indivíduos. Então, o que é interessante para uma prova? Você mostrar o senso crítico e você conseguir determinar para o corretor que você consegue perceber o problema sobre um aspecto e sobre o outro aspecto também. Isso vale não só para esse tema, como para qualquer outro tema que possa cair na sua prova. O que mais? Como fazer as pessoas tomar a vacina sem prejudicar os direitos humanos? Arthur, existe uma ideia, e historicamente no Brasil existiu a revolta da vacina, são fatos que a gente pode analisar historicamente, mas existe uma ideia fundamental, que é a supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado. Ninguém pode utilizar os seus direitos de forma egoísta a fim de prejudicar toda uma coletividade. Um exemplo que eu brinco no direito, Conte, que é o abuso de poder, é o caso de um vizinho que ficou com ciúmes da piscina que o outro vizinho construiu. Então ele fala assim, vou construir um muro porque eu estou na minha propriedade. Ele constrói um muro gigante, não tem nada no terreno dele, só tem um muro. Aí o muro faz sombra na piscina o tempo todo. Olha, ele pode construir no seu terreno? Pode, mas ele não pode abusar do seu direito para prejudicar o direito do outro sem fundamento. Então, na hora que a gente pensar numa vacina, se existir comprovação de uma vacina e houver a necessidade que todos sejam vacinados, deixa de ser uma questão de escolha individual e passa a ser algo para a coletividade. Por isso que os pais têm a obrigação, por exemplo, de vacinar os filhos contra a poliomielite e causa responsabilidade para os pais que não fazem isso. Tudo bem? Conte. Não, a gente está aqui para brincar, ué. Diga, Beatriz. Nossa, Beatriz, existem uma série de documentários que você pode citar sobre os direitos humanos, e digo mais, não só documentários, como os filmes, livros e seriados. Quando você pensa assim, e um documentário muito pesado, que é de uma perspectiva diferente, é um que analisa tudo o que aconteceu em Chernobyl, que nós temos pouca informação sobre isso. Mas imagine o seguinte, quando tem um vazamento nuclear, será que o Estado tem que obrigatoriamente avisar aquelas pessoas? Será que aparentemente não aconteceu nada, mas eu tenho filhos com deformação, com problemas genéticos e assim por diante, tudo decorrendo daquele evento? Será que isso viola os direitos humanos? Com certeza. Então você pode levar um filme, um livro, um dado estatístico e acrescentar na sua prova. Vale a pena. Beatriz, isso é o que eu falo de você ter uma informação no bolso e apresentar na hora da prova. Porque na hora que você fala de um seriado, na hora que você fala de um filme, na hora que você fala de um documentário ou de um livro, somente a sua prova terá esse comentário, o que te diferencia do bolo. É difícil sair do bolo. As pessoas têm a tendência de responder basicamente da mesma forma. Então você não pode ser aquela pessoa que vai responder de forma pior e tem que ser aquela pessoa que vai responder de forma melhor. E aí, ó, é sucesso garantido. Fechado? Conte. Manda mais. Eu quero mandar um salve aqui, pessoal que está no chat, para o Luca, para o Leonardo, para o Ian, para a Raíssa, para o Daniel. Aliás, Daniel é o nome do meu sobrinho que acabou de nascer, é um pacotinho de alegria. O que mais? Para o Arthur, que já tinha participado, para o Wesley, quem mais? Aline Mendes, João Vitor, o Matheus, o Ariel, o Gabriel.
Quem mais? Ronaldo. Nossa, gente, e para todos os outros presentes que não tive condição de falar o nome, mas fica a mesma torcida. Leonardo e pessoal, vamos responder tudo aqui no chat. Pessoal, beijo para vocês. Eu estou encerrando a nossa sala agora. Nós vamos deixar gravado? Vamos deixar gravado. Então, se você perdeu alguma coisa, você pode ter acesso no nosso site. Eu tenho diversos canais de contato com vocês. Se liguem no nosso Instagram, que vai ser ótimo continuar essa conversa. Beijo para todos, espero por vocês. Até no nosso próximo evento. Tamires do céu, um beijo para você. Até mais.